Jornada começa. Nos espaços tranquilos entre nossos pensamentos, onde o silêncio sussurra mais alto que o caos, reside uma pergunta que ecoa em cada alma. Como superar o que me destrói? A Bíblia, antiga e atemporal, contém um mapa, não apenas para santos ou profetas, mas para todos os que caminham sobrecarregados por provações. Ela não promete facilidade, não garante uma vida sem tempestades, mas oferece um caminho, uma sequência divina de dias, onde a rendição gera força e a fé distorce a realidade. Esta não é apenas uma história. Esta é uma peregrinação do Espírito. Em 14 dias, caminharemos por vales, enfrentaremos gigantes interiores, lutaremos na escuridão e nos ergueremos. Cada dia desvenda um mistério. Cada capítulo quebra uma corrente. E, no final, você não será o mesmo. Prepare seu coração. Silencie suas dúvidas, pois nas próximas 2 horas, o que parecia impossível será desvendado pela sabedoria eterna. Esta é a fórmula bíblica para superar desafios pessoais em 14 dias. A jornada começa agora. Primeiro dia, a tempestade. A tempestade não pede permissão. Ela vem sem aviso, rompendo a calma da sua rotina, abalando as paredes da sua confiança, inundando sua esperança de medo. No primeiro dia, nós a enfrentamos. Não a chuva física, mas o caos interior. O tipo de tempestade que se alastra por dentro quando a vida não sai como planejado. Relacionamentos rompidos. Perdas repentinas. Ansiedade silenciosa. E no cerne disso, você pode se perguntar: onde está Deus em tudo isso? Mas aqui está o segredo. A Bíblia nunca disse que não enfrentaríamos tempestades. Ela disse que não as enfrentaríamos sozinhos. Em Mateus 8, 23-27, os discípulos gritam de medo enquanto as ondas quebram em seu barco. Mas Jesus, ele está dormindo, em paz. Não porque ele não esteja ciente, mas porque ele é a calma. E quando ele se levanta, com uma única palavra, os ventos obedecem. Hoje, sua tempestade pode não desaparecer instantaneamente, mas você precisa saber. Mesmo quando tudo ao seu redor treme, ele está dentro de você, inabalável. O primeiro dia não é o fim. É o começo de uma superação. Dia 2. O silêncio de Deus. Depois da tempestade, vem o silêncio. Um silêncio tão profundo que quase parece abandono. Você ora, e nada. Você chora, e os céus permanecem em silêncio. Mas não se engane, o silêncio divino não é ausência divina. É preparação. É poda. No silêncio, Deus não está longe. Ele está formando algo dentro de você. O Salmo 13 começa com o clamor de Davi. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Mas, no final, seu lamento se transforma em confiança. Por quê? Porque no silêncio, a fé cria raízes. No dia 2, aprendemos a arte de esperar. Aprendemos que Deus não é uma máquina de venda automática. Ele é um jardineiro. E um jardineiro fica em silêncio enquanto a semente cresce no subsolo. Só porque você não consegue ouvi-lo não significa que ele não esteja trabalhando. Este é o teste antes do milagre. A formação antes do chamado. No silêncio, não peça respostas, mas perseverança. Porque, às vezes, o silêncio não é vazio. Está cheio de respostas que só o tempo revelará. Confie no silêncio. Deus está mais perto do que nunca. Dia 3. A promessa. No terceiro dia, quando o coração já se acostumou ao barulho do vento e ao silêncio dos céus, algo começa a sussurrar dentro da alma. Uma lembrança antiga, uma esperança esquecida, uma promessa que ainda vive. A Bíblia está cheia de promessas, não como palavras lançadas ao vento, mas como alicerces eternos para tempos de dor. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Dia 3 é o despertar dessa lembrança. É o momento em que você, mesmo cansado, começa a se erguer sobre o que Deus disse, e não sobre o que os olhos veem. A promessa não é mágica. Ela é um pacto. Um fio invisível que te puxa para o destino, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, você não caminha por sentimentos, mas por fé. E a fé, quando ancorada na promessa, torna-se imbatível. Relembre. Declare. Agarre-se à promessa. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Dia 4. A luta interior. É dentro de nós que travamos as maiores batalhas. Não são os gigantes lá fora que mais nos paralisam.
mas os sussurros dentro da mente, as feridas escondidas, as dúvidas que ninguém vê. No quarto dia, você entra no campo de guerra mais temido, o seu próprio coração. Paulo, em Romanos 7,19, confessa: pois o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a luta entre o espírito e a carne, entre a verdade e a mentira que acreditamos por anos. Mas aqui, nesse campo interno, Deus também luta por você. Ele te revela que a transformação não começa no mundo ao redor, mas no pensamento que você alimenta. Dia 4 é sobre enfrentar seu reflexo e declarar: eu não sou mais escravo disso. Vergonha, culpa, orgulho, medo, hoje, caem por terra. Não com força própria, mas com a verdade da palavra. Porque a maior libertação não é ser solto de uma prisão externa, mas quebrar os grilhões internos que impedem você de viver sua nova identidade. Hoje, você luta, mas dessa vez, para vencer. Dia 5, o encontro. No quinto dia, a caminhada o leva ao ponto de virada. O encontro. Não com ideias, nem com doutrinas, mas com a própria presença de Deus. É aqui que palavras deixam de bastar. É aqui que o céu toca a terra, e tudo que antes parecia inalcançável se torna íntimo. Moisés teve seu encontro no meio de uma sarça ardente. Paulo, no caminho de Damasco, foi derrubado por uma luz. E você, o seu encontro pode ser em lágrimas no quarto, num versículo que salta da página, num silêncio cheio de glória. Em Êxodo 33:14, Deus diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Dia 5 é o mergulho. É quando você percebe que não precisa carregar o fardo sozinho. A presença dele não apenas consola, ela redefine. O que antes era dor, agora é testemunho. O que antes era fraqueza, agora é portal para a graça. Depois do encontro, você já não é o mesmo. Há uma chama acesa, um propósito revelado, um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que ele está contigo todos os dias. Dia 6, a entrega. Chega um momento em que resistir se torna mais pesado do que soltar. No sexto dia, somos chamados a entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregar não é sinal de fraqueza, é o ápice da fé. É dizer: Deus, eu não controlo, mas confio que tu governas. Jesus, no jardim do Getsêmani, suou gotas de sangue. Ele sabia o que vinha. Ele sentia o peso. Mas ainda assim, declarou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Lucas 22:42. Essa é a essência do dia 6. Confiar na vontade divina mesmo quando ela nos leva por caminhos que não compreendemos. É deitar as armas. É colocar no altar os medos, os planos, as expectativas. E nessa entrega, algo sobrenatural acontece. O peso sai dos ombros. A alma respira. Porque tudo aquilo que você segura com as mãos pode escapar. Mas o que você entrega nas mãos de Deus, Ele transforma. Dia 6 é o fim do controle humano e o começo do mover celestial. Renda-se e veja o que só Ele pode fazer. Dia 7. A vitória. No sétimo dia, o céu se abre. Não como espetáculo, mas como resposta. A batalha foi longa, o processo foi profundo, mas agora você respira com outra alma. Você já não caminha com o mesmo peso, já não vê o mundo com os mesmos olhos. A vitória não é apenas a solução do problema. É a transformação que aconteceu dentro de você. Em Josué 6, o povo de Israel deu 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. E no sétimo dia, ao som de trombetas e gritos de fé, as muralhas caíram. Assim também, tudo aquilo que parecia intransponível em sua vida começa a ruir. Não por força, não por mérito, mas por obediência e perseverança. Dia 7 é o romper. É quando a semente germina, o céu responde, e a promessa se cumpre. Você venceu. Não porque não caiu, mas porque escolheu levantar. Você venceu porque confiou, porque persistiu, porque entregou. E agora, com o coração cheio de cicatrizes que contam histórias e não mais feridas abertas, você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Este é o dia da celebração. O dia em que sua história muda para sempre. Dia 8. A cura das feridas invisíveis. Algumas dores não sangram por fora, mas gritam por dentro. São feridas invisíveis, alojadas na memória, enterradas sob sorrisos falsos e silêncios longos. No 8º dia,
o Espírito Santo entra nas salas escuras da alma, onde ninguém mais ousou entrar. Ele não aponta com julgamento, mas toca com ternura, porque só quem criou o coração sabe como costurar o que foi rasgado. Isaías 61 declara: Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. E hoje, essa unção te alcança. As palavras que te feriram, os traumas que te congelaram, os vazios que você fingiu não sentir, tudo começa a ser tratado com uma paz que excede o entendimento. Deus não passa remédio sobre feridas abertas. Ele fecha, cicatriza e transforma em testemunho. As lágrimas de hoje não são fraqueza. São águas que lavam e regam o novo que está nascendo. A dor não terá a palavra final. A cura começou. Dia 9. O poder do perdão. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem dor. É olhar para a ferida e ver cicatriz, não sangramento. No 9º dia, Deus te chama a soltar o que está te prendendo. O perdão é a chave que abre a porta da sua própria liberdade. Mateus 6,14 revela: Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro sofra. Essa é algemar a mágoa e chamar isso de justiça. Mas o reino de Deus não é guiado pela lógica humana. Ele nos chama a amar quem nos feriu, não porque eles merecem, mas porque nós merecemos paz. E o perdão não muda o passado, ele muda o seu destino. Hoje, libere. Não porque dói menos, mas porque você decidiu que não vai mais viver preso ao que já passou. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. E essa escolha tem poder para transformar destinos. Dia 10. O silêncio como arma espiritual. Há momentos em que Deus te chama não para falar, mas para calar. O silêncio, quando guiado pelo Espírito, não é ausência, é estratégia. No 10º dia, você aprende que, muitas vezes, a maior resposta é não reagir. Diante das críticas, das injustiças, das provocações, Jesus permaneceu em silêncio. Isaías 53:7 o descreve assim: Como cordeiro mudo diante dos que o tosquiam, ele não abriu a boca. O silêncio espiritual não é passividade, é domínio. É declarar com atitude: Minha justiça virá do alto. O inimigo quer sua reação para roubar sua paz, mas Deus te ensina a ouvir mais do que falar, a observar mais do que se defender. No silêncio, a alma escuta melhor a voz de Deus. E quando você silencia por direção divina, o céu fala por você. Hoje, escolha calar, não por medo, mas por autoridade. Porque quem confia em Deus, não precisa provar nada para o mundo. Ele luta por você, até quando você não diz uma palavra. Dia 11. A autoridade espiritual do crente. Há uma identidade que o céu te deu, mas o mundo tenta esconder. No 11º dia, Deus te lembra de quem você é nele. Não um sobrevivente, mas um filho revestido de autoridade. Em Lucas 10:19, está escrito: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não vem da força do braço, nem do status terreno, ela brota da cruz. Quando você entende quem habita em você, começa a agir não com medo, mas com convicção. Você não foi chamado para viver acuado, mas para caminhar com ousadia, expulsar o que oprime, declarar vida onde há morte. A autoridade espiritual não é arrogância. É saber que o céu te respalda quando você anda alinhado à vontade de Deus. Hoje, levante-se diferente. Ore com convicção. Fale com fé. Viva como quem carrega uma herança invisível, mas inquebrável. Porque quando um filho de Deus se posiciona, o inferno recua. Dia 12. O reencontro com o propósito. Quando a dor silencia, a voz do propósito começa a ecoar. No 12º dia, Deus não apenas cura suas feridas. Ele te chama de volta ao centro do motivo pelo qual você foi criado. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada queda, cada noite escura, tudo isso te moldou para um chamado maior. Efésios 2:10 declara: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O propósito não está no futuro distante. Ele pulsa agora, dentro de você. Talvez tenha sido sufocado pela rotina, enterrado sob frustrações, mas ele ainda vive. Hoje, Deus reacende essa chama. Ele te lembra que há pessoas que só serão alcançadas através da sua história. Você é ponte, é semente, é instrumento. Não procure mais sentido fora.
O propósito é nascer de novo por dentro. E quando você o reencontra, a vida ganha direção, os passos ganham ritmo, e a alma encontra paz. Porque viver com propósito é caminhar com o céu como destino e missão no coração. Dia 13. A visão profética do futuro. O futuro não é um lugar distante. É um destino construído por escolhas feitas na fé. No 13º dia, Deus te entrega algo que o mundo não pode oferecer. Visão profética. Não se trata de adivinhação, mas de discernimento. Ver além do caos, além do agora, além do que é palpável. Em Provérbios 29:18 está escrito: onde não há visão, o povo perece. Sem visão, se caminha em círculos, mas com ela, até no deserto se encontra direção. Deus não quer que você viva no escuro, guiado pelo medo. Ele quer abrir seus olhos espirituais para te mostrar que há mais. Mais que dor, mais que perdas, mais que esse vale. Hoje, Ele te convida a olhar para frente com fé renovada, a enxergar portas onde antes só havia muros, a acreditar em promessas que parecem distantes, mas que já estão sendo formadas no invisível. Porque quem tem visão profética não vive pela lógica, vive pela promessa. E mesmo quando tudo diz não, o coração crê, Deus já disse sim. Dia 14. O novo começo. Chegamos ao ponto onde o ciclo se encerra, mas não como um fim, e sim como um recomeço. No 14º dia, Deus te convida a sair da caverna, sacudir o pó do passado e caminhar em novidade de vida. O que antes era luto agora é louvor. O que era deserto agora floresce. Isaías 43:19 declara: eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz. Será que vocês não percebem? A nova estação não começa fora, mas dentro de você. Tudo o que te feriu, agora te fortaleceu. O processo te ensinou a confiar. O silêncio te ensinou a escutar, a dor te ensinou a crer. E agora, com os pés firmes e os olhos brilhando de fé, você entra em uma nova fase. Deus não apenas restaurou o que você perdeu. Ele preparou algo que jamais esteve ao seu alcance antes. E enquanto o céu celebra essa vitória, você descobre que o verdadeiro milagre não foi a mudança externa, mas o novo que nasceu dentro de você. Porque com Deus, todo fim é sempre o início de algo maior. A jornada continua em você. E agora, ao final destes 14 dias, uma certeza ecoa: você não é mais o mesmo. Cada palavra, cada versículo, cada silêncio entre as frases foi uma semente lançada no solo da sua alma. O que Deus começou dentro de você, ninguém poderá apagar. Talvez o mundo ainda não veja, mas o céu já celebra. Você venceu ciclos, quebrou padrões, curou feridas antigas e reencontrou caminhos que pareciam perdidos. Mas essa jornada não termina aqui. Ela apenas desperta uma nova versão sua. Mais forte, mais leve, mais cheia de fé. A Bíblia não é um livro antigo, é um mapa vivo. E você acaba de ativar a rota do seu renascimento espiritual. Quando o vídeo acabar, não pense que tudo se encerra. Pelo contrário, é no silêncio depois da última palavra que Deus mais fala. Continue, caminhe, ore, declare, porque o mesmo Deus que te trouxe até aqui é fiel para te levar muito além. O novo começou, dentro de você. Amém. Você não está sozinho. Deus está com você. Siga os passos. Volte neste vídeo sempre que precisar.